O Grêmio está na final do Campeonato Gaúcho após superar o Juventude nos pênaltis. E a semifinal trouxe ajustes táticos importantes. Consolidou a base e abriu o debate sobre o favoritismo no Grenal. A gente vai conversar sobre tudo o que aconteceu aqui em Caxias do Sul, aqui no Diário do Grêmio KTO. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre a classificação do Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento da KTO para você brincar, se divertir com responsabilidade. Eu havia lá no Debate Raiz dito que o jogo seria 1-1 e o Grêmio classificaria nos pênaltis. Sorte que na KTO eu brinquei e brinquei correto também, tá? Se diverte com o juízo, cabeça no lugar, a KTO me permite trazer as informações do Grêmio nas últimas horas. Como dá para perceber, eu estou num ambiente diferente, estou no meu quarto de hotel aqui em Caxias do Sul, já é madrugada, então eu estou falando num tom de voz um pouco mais baixo para a gente atualizar essa abertura de semana, né? A gente está começando aí uma segunda-feira depois de um domingo onde o Grêmio classificou sobre o Juventude, conseguiu reverter um cenário negativo, saiu perdendo, buscou o empate, nos pênaltis conseguiu a ida para a final, vai encarar mais um Grenal, né? E agora Grenais decisivos, primeiro jogo na Arena, segundo jogo no Estádio Beira-Rio por conta da melhor campanha do Internacional. Mas o que interessa mesmo é que o Grêmio diante do Juventude fez um jogo equilibrado, um jogo de margem mínima, na opinião do Luiz Castro, ele reconheceu isso, né? Com uma dificuldade clara de controlar o ritmo, algumas questões que precisam ser resolvidas, principalmente nas transições defensivas, os problemas eles estão sendo detectados. O Luiz Castro ele tem uma autocrítica muito forte em relação ao trabalho e também sobre as finalizações. O Grêmio tem finalizado, mas finalizado mal. Isso precisa melhorar, senão vai ficar difícil realmente fazer gol. E se o primeiro tempo evidenciou dificuldades, e a gente viu que evidenciou, o segundo mostrou uma capacidade de adaptação bastante interessante. O Pavão foi deslocado para a lateral direito, o Gabriel Meck entrou como meia dando resposta, né? Houve uma melhor ocupação dos espaços, uma maior pressão ofensiva, e foi justamente essas mexidas que acabou gerando uma postura diferente. E o Everton, o goleiro, por exemplo, na zona mista, a gente estava batendo um papo com ele, falou sobre isso. O Grêmio teve uma postura diferente na etapa complementar. O Arthur, ele também viu uma postura diferente, mas ele preferiu abordar por uma ideia de jogo que foi bem recebida, né? Uma fidelidade ao modelo. O Arthur falou muito sobre cobranças internas que houve no vestiário por uma maior circulação da posse de bola, um Grêmio um pouco mais dominante, mais ativo, e conseguiu colocar isso diante do Juventude. E há uma satisfação muito grande da comissão técnica nesse quesito, porque há a crença de que é possível manter, de que o Grêmio está encontrando uma forma, um jeito de jogar. Ah, precisou tomar um choque para conseguir se ligar? É verdade, mas conseguiu se ligar. E a melhora trouxe o empate, mas a classificação exigiu algo além da organização tática, o controle emocional. Teve um trabalho muito forte mental nos últimos dias no CT. A gente sabe que teve discussão, teve bate-boca, nós trouxemos tudo isso, né? E o Grêmio mentalmente está se blindando, contratou agora recentemente uma psicóloga que já foi da seleção brasileira e foi simplesmente para as penalidades, que é, né, talvez o momento mais tenso do futebol, a cobrança de um pênalti, a disputa de pênaltis, e os jogadores tiveram cabeça no lugar. O garoto, o Gabriel Meck, 17 anos, foi lá, conversou com o Luiz Castro, disse que estava confiante, foi, bateu. Cara, adulto, né? Com estilo, não só um jogo maduro dentro de campo, mas no momento das penalidades também muito maduro. Foi um jogo importante pro Mac. Foi um jogo importante pro Mac, mas foi um jogo importante pro coletivo, pro grupo, dar esse passo psicológico bastante interessante, bastante significativo. Nesse contexto, já que se tem o Mac, os garotos conseguiram aparecer e darem uma resposta. O Vieri jogou muito bem, fez o pênalti, fez o gol, jogou bem. De novo jogou bem, na opinião da comissão técnica. O Riquelme recuperou espaço, o Gustavo Martins entrou. O Enamorado, que é um jovem, né? O Enamorado não é jovem, né? Mas enfim, o Enamorado, que foi uma novidade, entrou, deu uma resposta legal também, foi bastante elogiado no bastidor. O que o Luiz Castro coloca
e ele expõe é que esses jogadores eles vão ser utilizados quando ele achar que os caras estão preparados. E quando tiver processo de avanço, esses caras vão ser utilizados. Quando eles não derem resposta, eles vão ser sacados. E tá tudo certo. É assim o futebol. Quem tiver melhor vai jogar, quem tiver pior não vai. É o recado do treinador. E a gente viu, eu até comentei no meu pós-jogo sobre isso, né? Que foi uma substituição que é difícil entender. Pô, o Mac não foi utilizado o Campeonato Gaúcho inteiro. Aí chega numa semifinal, ele é utilizado no jogo quente. O treinador viu ele treinando bem, teve confiança de colocar e a resposta foi muito boa. Existe uma blindagem em cima dos garotos. O Marlon falou sobre isso na zona mista, dizendo: olha, não é os garotos, não é a gurizada que tem que ser cobrada, somos nós. Eles entram para agregar e nós estamos lá para receber as críticas se for preciso. Né? É uma responsabilidade dos mais experientes. A utilização dos jovens não foi crucial. Ela conversa com uma ideia maior de construção do elenco. O Pavon, por exemplo, teve versatilidade, teve entrega, teve sacrifício, teve capacidade de cumprir múltiplas funções, e o Castro destacou ponto a ponto na entrevista coletiva. Com esse cenário de ajustes e de consolidação, surge talvez a pergunta natural antes da final. O Grêmio é favorito? O Inter é favorito? A gente viu o Pesolano no final de semana colocar o favoritismo nas costas do Grêmio. Isso, a gente sabe como funciona o Grenal, né? Ninguém quer ser o favorito, parece. O Pesolano foi lá, antes do Grêmio classificar, jogou o favoritismo na conta do Grêmio. E desse lado do balcão, o Grêmio tentou tratar com cuidado o tema. O Arthur, por exemplo, não vê o Grêmio como favorito. Colocou um discursinho ali de pés no chão. O Carlos Vinícius diz que o Grêmio é favorito, que o Grêmio é time grande, quando entra como favorito. Carlos Vinícius, com todas as letras, falou sobre o favoritismo do Grêmio. Né? O Everton preferiu ir por um outro caminho, dizendo que a vitória vai dar a possibilidade do Grêmio corrigir, chegar mais forte para o jogo. Sabe aquele papo um pouco mais político? Independente do rótulo, o calendário não permite a acomodação. Essa é a grande verdade. O Grêmio agora, no meio da semana, tem um jogo contra o Atlético Mineiro na Arena. Antes do primeiro duelo no Beira-Rio, aliás, antes do primeiro duelo na Arena também, contra a equipe do Inter, que é no próximo final de semana. O jogo da volta vai ser no estádio Beira-Rio. Então a semifinal basicamente serviu para fazer ajustes táticos, para ganhar pontos no aspecto emocional, para consolidar de maneira gradual a categoria de base esses garotos que estão surgindo. A semifinal não foi apenas a classificação. Foi um teste técnico, foi um teste emocional, e agora o Grenal vai medir o nível de consistência do que foi apresentado até aqui. Se vai dar certo, se não vai, a gente vai ter que esperar. Mas o fato é que o Grêmio chegou. E o primeiro objetivo do Castro é ser campeão gaúcho, e ele já deixou isso muito claro. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Peço desculpas mais uma vez pelo tom de voz. Volto a dizer, é madrugada, tem gente dormindo, tô num hotel. Mas nas próximas horas volto pro meu estúdio. A gente se vê. Tchau, tchau.